Muito bem, acho que já está gravando. Boa tarde para todas e para todos. É um prazer, é muito bacana poder dar sequência às nossas reuniões aqui pelo nosso grupo de pesquisa. E hoje é um dia muito especial por uma série de razões. E a primeira, talvez, delas é uma razão afetiva, é uma razão pessoal, porque a gente vai receber hoje aqui um jovem advogado, um profissional que está começando aqui a sua trajetória com muito brilhantismo e que demonstrando um brilhantismo desde a faculdade, desde de quando começou a monitoria também comigo de prática penal, que inclusive tem muita saudade, né? A saudade é recíproca também. Então, e o nosso palestrante, Dr. Edson Bruno, ele vai falar para a gente um pouquinho da sua prática profissional e também do jurídico em relação a um tema que é muito importante, é pouco trabalhado na faculdade, né, Edson? Acho que isso a gente pode concordar também, que é a execução penal e, de forma ainda mais desafiadora, a execução penal nesse tempo de Covid-19. Como professor, eu sinto que, quando eu dou aula de execução penal, é sempre um problema, porque, normalmente, o tempo reservado para falar sobre execução penal se dá em penal 2, quando muito em prática simulada 3, né? Que é um pouco a nosso currículo que a gente tem aqui. Isso fica um pouquinho corrido e, mais do que isso, a gente acaba conseguindo passar muito pouco daquilo que realmente acontece, daquilo que realmente ocorre ao longo da execução penal no Brasil, e que é uma situação, além de bastante complexa, além de uma situação bastante delicada, é uma situação de violações a direitos humanos, direitos fundamentais, que é constante, que é o tempo todo. Eu acho que a Samara agora está conseguindo entrar. Muito bom! E agora a festa está completa. Eu estava até nervoso já. Obrigada pela galera, você estava nervoso. Galera comemorando mais a entrada da Samara do que a palestra do Edson. Muito bom. Você vê como ela é famosa. Não, mas qualquer palestra sem mim não é palestra, Gente, então agora fiz aqui uma breve apresentação. Vou passar para a professora Samara para ela falar e depois passar a palavra para o palestrante. Samara, com você. Primeiramente, desculpe aí, não, na verdade, não o atraso, mas a falta de conhecimento aqui nos recursos tecnológicos. A Dani me salvou, a mãe da Maria me salvou aqui, mas é com muito orgulho que hoje nosso encontro é com um ex-discente, agora sempre foi colega de trabalho, porque sempre esteve muito ativo aí na advocacia criminal, mas com muito orgulho eu e o professor Hamilton, na hora de escolher os convidados, fomos uníssonos em convidar o doutor Edson Bruno para falar um pouco da experiência dele, principalmente numa parte que nos é muito carente na academia, que é a parte de execução penal, não é verdade, professor Hamilton? Porque a gente não temos essa matéria na faculdade. Quando nos formamos, acredito que quem faz estágio sobre o tema tem um pouco mais de facilidade para lidar após a formação, mas quem não tem acaba ou chamando colegas para trabalhar, ou dispensando o trabalho, ou ignorando completamente a matéria. E é exatamente por isso o convite ao doutor Edson Bruno, porque ele superou todas essas barreiras, e hoje eu ouso, com todo orgulho, dizer que na comarca de Nova Friburgo ele é o melhor advogado em execução penal. E olha que eu conheço muito advogado. Mas, com a palavra, doutor excelentíssimo, magnânimo, brilhante, a quem eu tenho muito orgulho de escutar hoje, doutor Edson Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Hamilton, boa tarde,
Professora Samara, não deixa de ser professora, né, e também colega de profissão. Boa tarde a todo mundo que está aqui hoje nessa reunião. Alguns rostos conhecidos, né, mas também uma galera nova. Mas que bom que vocês estão aqui para poder ouvir o que nós temos para falar, né? Eu acho que eu não poderia, antes de eu começar a falar de execução penal, agradecer essas duas pessoas que estão aqui hoje, que além de professores sempre foram amigos. O professor Hamilton nunca me deu aula, mas desde que eu comecei a ser monitor de prática, sempre foi uma pessoa muito tranquila, diligente, e sempre buscou ajudar os amigos, porque é assim que ele considera os alunos dele, e a gente trouxe isso para a monitoria e um trabalho que deu certo, né? Então, é uma pessoa que eu considero mais que um professor, mais que um superior na questão de monitoria. E a Samara dispensa comentários, né, Samara? Estivemos aqui ontem no escritório conversando, e é isso aí, pessoal. Vamos lá. Meu nome é Edson Bruno Souza, sou advogado criminalista, sou iniciante, formado em 2019 pela Estácio de Sá, universidade é essa que vocês também cursam. E esse tema que nós vamos falar hoje é de extrema importância. Eu acho que vou tentar aqui resumir o máximo possível para todos, porque é uma matéria que a gente, como o professor Hamilton falou, que a gente vê pouco na faculdade, até por grade curricular, por causa de tempo, agora nessa questão de pandemia, então, que as coisas estão virtuais, tem uma dificuldade e há uma carência no mercado, né? Muitos colegas às vezes falam, olha, eu quero iniciar a advocacia, eu gosto da criminal, mas eu não sei por onde começar, né? Muitas pessoas acham que a advocacia criminal está voltado a você ser porta de cadeia, ou você está ali no porta de cadeia, você está na frente do presídio, para quem não sabe, ou você está fazendo um tribunal do júri, ou fazendo audiência. E não, pessoal, a área criminal é completamente extensa. E eu faço um desafio até para vocês buscarem na jurisprudência, buscarem nas doutrinas, quem é o melhor na execução penal hoje no país. Você vai achar livros de todos e qualquer doutrinadores, mas especificamente da execução penal, há uma carência por causa das divergências e tudo mais, né? Após esses singelos agradecimentos, tenho que agradecer também ao convite feito pelos professores da palestra de hoje, e não posso esquecer também do coordenador, Tiago, que é uma pessoa que recíproco, tudo que eu falei com a Hamilton e com a professora Samara é verdadeiro para ele também. Então, pessoal, o que é execução penal? Para quem não sabe, execução penal, parece um nome muito estranho, ela está regulamentada pela Lei 7.210 de 84, uma lei antiga, mas cheia de inovações. Por quê? Porque, geralmente, a gente conhece penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, processo penal 1 e 2, mas fala de fase de instrução, inquérito policial, e aí, quando o seu cliente ou quando a pessoa foi condenada, aí sim, aí começa a execução penal. Então, tem vários institutos da execução penal que a gente poderia abordar, como detração, livramento condicional, seria uma reunião só para falar disso, mas a gente deu uma limitada para resumir para vocês o que nós temos a dizer. Então, quem tiver curioso em saber o que é execução penal, só pesquisar essa lei, que vocês vão ver que não é uma lei grande, mas é uma lei complexa. E aqui na cidade, no comarca de Nova Friburgo, como a Samara disse, ele é o melhor de execução penal. Não, a gente está caminhando aí para se tornar um dos melhores, porque aqui na nossa cidade, na nossa região, tem uma carência a respeito da execução penal. A Defensoria Pública que faz esse tipo de requerimentos, geralmente, é só na capital. Nessa época de pandemia, tem sido através de e-mail, através de WhatsApp, e é muita demanda, né? Um presídio superlotado, tem muita demanda por 1, 2 defensores públicos. Então, isso é muito delicado. Então, assim, para quem tem interesse, eu quero saber o que o Edson está falando, para ver se realmente vale a pena e tudo mais. Vale a pena vocês buscarem essa lei. Doutor, aí, pessoal, posso fazer uma pergunta? Claro. Fazer uma pergunta proposital para o doutor? Como funciona a execução no estado do Rio de Janeiro? Acontece como nós vemos, assim, como na Justiça Estadual? Por exemplo, a gente tem a comarca de Nova Friburgo, onde o juiz criminal é o competente. A comarca de Bom Jardim, onde a juíza da vara única é competente. Como ocorre o nosso peticionamento eu tenho um juiz de execução penal em Friburgo, outro em Bom Jardim, outro em Duas Barras, outro em Niterói.
Como é que funciona? Compreendi sua pergunta, Samara. A competência do juízo da execução, hoje, é toda na capital, né? Hoje, se você peticionar qualquer coisa para qualquer juízo, de Carmo, Friburgo, Cachoeira, Sumidouro, automaticamente ele vai indeferir seu pedido por ele não ser competente. Quando o juiz profere a sentença condenatória, sai um documento chamado SED, que é a Carta de Sentença Provisória ou Definitiva. Isso é encaminhado para a VEP, que antes era regulamentado através do PROJUDE, que é um sistema eletrônico. Que é a vara de execuções penais, né? É porque Correto. Nós estamos acostumados a falar abreviando, né? E às vezes os alunos não sabem essas abreviações que nos é corriqueira. Sim. Né? Sim. Desculpa interromper. Nada, que isso. A gente costuma falar muito de VEP, né? VEP, mas é a vara de execuções penais. E era regulamentado pelo PROJUDE, agora teve uma migração de sistema unificado, que é o CEL ou SEU, como muitos entendem. E após esse cadastramento dessa carta de sentença lá, aí que você começa a analisar os requisitos da progressão de regime, semiaberto, fechado, detração, um PAD, que é a prisão albergue domiciliar, agravo de execução, que quem já fez prática já sabe como que faz, mas quem não fez também vai poder ter a oportunidade de ver, né? Eu, particularmente, quando eu era universitário ainda, quando eu estudava na faculdade, na minha prova da OAB, na segunda fase, caiu agravo e execução. Então, era uma coisa que eu... Estou conseguindo ouvir? Eu estou. Conseguindo ouvir? Estou. Então, deu uma travada aqui, mas já voltou. Estava acostumado a já fazer. Pessoal, depois desse cadastramento da migração para o CEL, teve muita complicação, porque muito advogado não sabe lidar em sistema eletrônico, o judiciário estava se readaptando ao sistema eletrônico novo, e também teve a questão do pacote de crime, que trouxe diversas inovações, muita coisa para o sistema, que geralmente são pessoas que não têm o entendimento do direito, então aparece uma situação, eles colocam lá no sistema e dali em diante começa a você calcular a progressão de regime, entre outros. Pessoal, como que era isso antes da pandemia? Doutor Edson, lá no próprio sistema da execução, eles têm um programinha onde a gente consegue fazer um cálculo automático. Não Certo. tem de progressão de regime? Sim. Ainda continua, ainda persiste? Ainda persiste, Samara. Vou interromper. Samara, que é o seguinte, a gente tem alguns alunos aqui que ainda são de penal 1 e outros ainda não deram a execução. Então, assim, eu acho que o ponto da conversa ainda não chegou no ponto em que os alunos entenderam por que ter execução. A princípio, o Edson ainda tem que explicar para a gente por que é melhor ter execução penal do que bandido bom é bandido morto. Né? Então, o Edson ainda tem que explicar por que a gente tem um sistema de execução penal para dar cumprimento a uma sentença penal condenatória que pode se refletir numa pena privativa de liberdade ou numa pena restritiva de direito. Então, acho que... Só desculpa interromper um pouquinho, porque senão vai ficar enrolado. Edson, volta da 7.210 de 84. Se você puder, por gentileza. Desculpa te interromper. Só para não ficar confuso, para a galera poder dar continuidade. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, o que acontece? A 7.210 de 84 é uma lei específica que cuida da execução penal. Quando tem essas cartas de sentença, esse cumprimento de pena provisória ou definitiva, esquece um pouquinho o Código Penal, independente se vai ter recurso ou não, e migra para essa lei. Tem principais artigos que são utilizados, que vocês vão pegando de acordo com o tempo. Então, é importante a lei de execução penal, é importante a carta de sentença chegar à VEP, a Vara de Execuções Penais, para dar cumprimento àquela sentença. Por exemplo, um juiz, ele condena um cliente seu por 6 anos pelo roubo. Estamos falando aqui antes do pacote, independente da qualificadora.
1/6 é a progressão de regime dele. O seu cliente já está preso há 1 ano. E aí, você faz o cálculo da progressão de regime, ele já tem direito a uma progressão de regime para o semiaberto ou para o aberto, dependendo do início de cumprimento de pena. Então, pessoal, é a famosa detração. É importantíssimo esse cumprimento de pena, que muitas das vezes, que eu ia até mencionar aqui, como que é visto a execução penal? Não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? A gente vê prisão de fulano de tal foi condenado, mas a gente não vê falando de execução penal. Eu acho que execução penal a gente só escuta dizer quando a gente fala do goleiro Bruno, quando a gente fala da Suzane, quando a gente fala do Nardoni, que são coisas que geralmente são mais polêmicas e aparecem na mídia. Fora isso, ninguém vê, ninguém lida, e é extremamente importante. Vale dizer também que antes dessa implementação do pacote, antes dessa migração para esse novo sistema, a execução penal é completamente abandonada. Não estou dizendo aqui abandonada pela Defensoria, Ministério Público, não. É muita demanda. Se vocês calcularem uma cela que existe a possibilidade de ter 15 pessoas, tem 30, 40, 50, 60. Escutei o último relato essa semana que até 90 presos tinha dentro de uma cela. Como cabe? Não sei, mas vocês imaginam 90 presos dentro de uma cela específica. Um presídio que tenha 3.000... Edson, deu um corte. Deu um cortezinho aqui. A luz está piscando muito por causa da chuva. E o que acontece? É um procedimento que, às vezes, um presídio que tem 3.000 pessoas, 4.000, 5, 8. Imagine quantas pessoas que não têm a sua execução cumprida de maneira correta. Então, antes da pandemia, nada era diferente como está hoje. A execução era completamente abandonada, presídio superlotado, isso eu acho que todo mundo já sabe. E as pessoas que estão lá dentro completamente esquecidas às vezes pela Defensoria, esquecidas pelo Ministério Público e até o juízo da execução. Com a pandemia, acabou que deu assim, um up na execução. Por quê? O CNJ, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Justiça, começou a editar resoluções, né, para que pudesse ser reavaliados requisitos de prisão, requerimentos, benefícios, e abriu uma grande brecha. Muita gente está em liberdade, cumprindo pena, às vezes com uma tornozeleira eletrônica, às vezes com uma simples, como se fosse uma medida cautelar, como o VPL, que é a visita periódica ao lar, por causa da questão de pandemia. Então, isso acabou que os juízes começaram a flexibilizar, começaram a dar liberdade, começaram a dar autonomia para as defesas entrarem com os requerimentos. Edson deu uma coisinha de novo. Acesso à liberdade pretendida. Então, pessoal, para a gente não se estender, Edson, mas você está falando de execução penal, eu nunca vi execução penal na minha vida. É tão fácil assim, porque é só colocar lá no sistema que está tudo certo. Pessoal, pior que não. Eu aqui na minha prática profissional, eu já peguei pena em dobro, já peguei aqui cálculos errados, já peguei pessoa que estava presa, que não era para estar, pessoas com requerimento vencido mais de 2 anos. Então, hoje aqui a demanda alta aqui do escritório é justamente a execução penal. Então, Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque para o aluno poder entender. Quando eu dou Penal 2, eu tenho talvez aqui um ou outro aluno de Penal 2, o Thiago Werneck já fez Penal 2 comigo, o Jorginho também. A gente aprende lá em Penal 2 que os prazos de progressão, né, e as proporções de progressão, a gente diz assim, porque no crime comum o sujeito vai progredir em 1/6 da pena, o pacote anticrime mudou isso, né? Tal coisa vai ter tal prazo. Na prática, esses prazos acontecem do jeito que a lei diz? Não, professor, infelizmente a gente sabe que não acontece. Eu faço até um adendo aqui, como ainda estagiário da para um requerimento? Quanto tempo você acha que seus requerimentos levam para ser apreciados? Assim? Então, há uma carência. Por quê? Porque quando a gente protocola um requerimento no sistema, automaticamente agora existem e-mails, existem telefones,
E-mail foi uma coisa implementada por causa da própria pandemia. A gente tentaria despachar diretamente lá no cartório, mas também não estava aberto. Então, se a gente entra com requerimento antes e o Ministério Público vê que falta 2 dias, 3 dias para aquele requerimento ser deferido ou não, ele pede o indeferimento e o juiz acompanha. Porém, por causa de 3 dias, uma semana, porém, se o preso ou o apenado, como a gente chama, já está com o benefício vencido, ele vai ter que aguardar até alguém fazer um requerimento para ele e conseguir estruturar a progressão pretendida. Quanto ao prazo, Hamilton, nossos requerimentos hoje aqui têm saído um pouco mais rápido, porque no momento que eu peticiono nos autos, eu já estou mandando e-mail para a vara para poder pedir prioridade. E aí, quando não é possível, a gente pede para despachar diretamente no cartório, com o juiz, mas aquela pessoa que às vezes não tem um atendimento mais específico do defensor ou do próprio advogado, isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, depende muito do fato. E é o que eu estou dizendo aqui. Recentemente, eu fechei um contrato onde a pessoa está aqui com benefício desde 2018, e a pessoa estava lá no regime fechado, completamente esquecida. Então, assim, não há prazos para execução. Eu acredito que o advogado ou o defensor público, dependendo do fato, ser uma pessoa diligente. Né? Ser uma pessoa diligente, porque, com certeza, esses requerimentos saem um pouquinho mais rápido. Não, beleza. Se você puder falar um pouquinho para a gente, por gentileza, da execução das medidas e penas alternativas, se você já pegou, e falar um pouquinho para a galera da diferença entre um e outro, o que você percebe de diferente. Então, as progressões de regimes, as penas alternativas, hoje são muito relevantes, né, para a execução penal. Tem muitas pessoas que, às vezes, não acham que vale para a execução penal, mas hoje a execução penal é tão ampla, em vários sentidos, que hoje existe, por exemplo, o PAD. Né? Recentemente, eu tive uma cliente aqui que ela estava presa desde o começo do processo com uma tornozeleira e saiu uma sentença condenatória, foi afirmado pelos tribunais, até o STJ, ela não conseguiu reverter essa situação e nós conseguimos para ela, em vez de sair um mandado de prisão para ela cumprir a pena no regime fechado, para ela continuar com a tornozeleira, que é justamente o artigo que regulamenta isso, a questão do PAD, que é o 117 da Lei de Execução Penal. Existem outras possibilidades, como, às vezes, o preso ou apenado está no regime semiaberto, que é justamente ele conseguir um trabalho extramuros, ele conseguir trabalhar dentro do próprio presídio, estudar dentro do próprio presídio e conseguir ali uma diminuição de pena. Isso a cada 3 dias trabalhados, ou 12 horas estudados a cada 3 dias. Isso desconta 1 dia da sua pena. Então, assim, são coisas muito relevantes e são coisas que, geralmente, o advogado que atua em execução penal não observa, porque eu vejo diversas vezes a pessoa peticiona alguma coisa no processo e deixa quieto. O maior problema que teve foi a implementação para a execução, né? Foi o pacote de crime, porque hoje aqui que eu estou entrando com demanda a respeito para mostrar que o sistema está errado, que a pessoa que colocou os cálculos lá estão errados, eu tenho quase que escrever aqui uma redação para poder explicar, olha, o pacote anticrime, a lei do pacote de crime alterou esse artigo. Então, a gente tem conseguido muitos requerimentos nesse sentido para mostrar justamente ao juiz de execução, olha, isso aqui está errado e tem que ser dessa forma. Edson, também... então, deixa eu só interromper para a gente poder também direcionar também a nossa conversa. Claro. O nosso tema de hoje também, e por isso que a gente fez um pouco essa introdução, era para falar sobre execução penal e Covid-19. Para quem não sabe, para quem talvez ainda não tenha visto os dados, o sistema penitenciário nacional e socioeducativo está passando por um momento bastante delicado, porque não bastasse ser um sistema superlotado, não bastasse ser um sistema que o próprio Edson está dizendo tem suas dificuldades. Vocês estão vendo o trabalho do advogado, que o advogado tem, para ele poder peticionar, para poder fazer um requerimento. O preso que não tem um advogado para correr atrás do mínimo necessário. E, Edson, aqui você não está inventando a roda. O Edson não está inventando a roda, gente. O Edson está procurando o direito que já está na própria LEP. Não é isso, Edson? Você não está inventando, não é rodopio, não é?
Às vezes a pessoa sendo acha... óbvio, né? As pessoas têm a falsa impressão de que o advogado, não, ele vai fazer a firula jurídica para... Aí o cara consegue sair. Não, o Edson está fazendo o mínimo necessário que a pessoa tem direito para poder cumprir a execução penal de maneira correta. E nesse sistema, hoje a gente está passando por uma pandemia, o Brasil já é o segundo país do mundo com maior número de casos, maior número de mortos e assim sucessivamente. Enfim, a pandemia veio com um impacto muito severo no sistema, né? Um impacto humanitário, para começar, por conta da transmissão e contágio do vírus, e o impacto também no dia a dia. E aí eu queria ouvir de você, Edson, esse antes e depois da pandemia. O antes da pandemia e o depois da pandemia, como era antes, como ficou agora, como está agora. Se teve um momento pior, se de repente agora também as coisas estão já começando a se organizar. Enfim, ouvir um pouco a sua prática de campo, de quem está militando aí desde o ano passado, né, e está podendo contar para a gente como é que estão as coisas. Professor, foi até importante você destacar isso, porque quando a gente peticiona alguma coisa baseada num artigo de execução ou qualquer outro procedimento, a gente não está inventando história, né? A gente está mostrando ao juiz, olha, tem esse artigo aqui e esse cliente tem direito. E, às vezes, para cumprir aquela situação, para o juiz ratificar, geralmente, o que está ali expresso na lei, isso demora alguns dias. Antes da pandemia, com essa migração de sistema, assim, a execução penal ela foi completamente esquecida. O que modificou a execução penal, já entra na pandemia, foi justamente a implementação do pacote de crime, que mudou muitos artigos, mudou muita coisa, então tem muita coisa errada ainda no sistema. E tem muitas pessoas que realmente não têm a condição financeira para poder pagar um advogado ou custear os honorários de um advogado. Às vezes o defensor público não anda diretamente ao presídio, são muitas pessoas, como que ele vai fazer isso tudo sozinho? Fica complicado. Quando houve essa questão da pandemia, a primeira coisa foi a suspensão, né, das visitas, dos familiares visitar os apenados. Então, isso não permitiu que os familiares dos apenados pudessem consultar a defensoria ou os seus advogados, não tinham contato com o preso. E isso acabou despertando várias resoluções, inclusive teve recomendações para que não se estendesse, né, não passasse para outros presos essa questão do Covid-19, implementaram juízos de plantão para poder avaliar requerimentos e acabou que, no início da pandemia, muita gente foi libertada porque conseguisse um laudo médico dizendo que tinha uma tuberculose passada ou anterior, recente, era fumante, já teve deferimento porque a pessoa era fumante excessiva, conseguiu o requerimento, para rever a questão da prisão domiciliar para as mulheres. Então, na pandemia, trouxe muito isso. Para vocês terem ideia, tem também a questão que eu até mencionei agora há pouco, do VPL, que é a visita periódica ao lar, que é aquela saidinha temporária. Você sai e em 7 dias você tem que retornar. Isso, na pandemia, tem pessoas que estão com benefício desde abril desse ano, não voltaram. E ontem teve um julgamento do HC que prorrogou por mais de 90 dias. Agora, já tem todo um entendimento do judiciário, dos juízes, do próprio CNJ, que as coisas estão mais um pouquinho tranquilas. Então, automaticamente, tem menos deferimento a respeito de pandemia. Exemplo, o meu cliente já teve tuberculose, apresenta uma documentação, o juiz fala, olha, tem direito à prisão domiciliar. Só que aconteceu que muitas pessoas acabaram acrescentando laudos médicos falsos, como teve um caso super polêmico lá em Santa Catarina, que apresentaram um laudo médico falso e o advogado mandou um áudio para um cliente que isso vazou, chegou à mesa do juiz, isso deu um problema. Então, os juízes começaram a ser mais rigorosos a respeito desse deferimento. Não está sendo assim uma questão fácil para você comprovar que aquele cliente faz jus, está dentro do rol ali das resoluções para ganhar algum tipo de requerimento ou benefício. A respeito de acessibilidade em época de pandemia, os juízes eles estão trabalhando de casa, diferentemente às vezes do advogado, que peticiona eletronicamente e tem que correr lá para várias execuções para dar tempo de ter o seu despacho ou ter o seu deferimento pretendido. Então,
A pandemia trouxe coisas positivas, também trouxe coisas negativas, como também, nessa época de pandemia, eu já fechei contratos por causa de morte de preso dentro do presídio. O juiz ele negou uma prisão domiciliar para um cliente que tinha tuberculose, a pessoa veio falecer dentro do presídio. Responsabilidade do Estado, e a gente fechou um contrato para pedir danos e tudo mais à família. Então, não está sendo um momento fácil. O risco de você pegar tuberculose e a transmissibilidade de tuberculose no ambiente prisional, já saiu pesquisa sobre isso. É algo em torno de 27 vezes mais do que do lado de fora. Assim, então, tuberculose no presídio é algo muito sério. A transmissão de doenças e contágios e a possibilidade da pessoa pegar sequelas físicas e psicológicas para o resto da vida é muito grave. Assim, isso tem que ser levado muito a sério. Principalmente doenças de pele, né, professora Milton? As doenças de pele são muito transmissíveis e depois, quando eu puder falar, eu queria também destacar, acompanhando a sua fala aí, a do Edson, agora exatamente porque os discursos que nós tanto falamos, né, da sociedade, agora estão vindo à tona e a execução penal ganhou um pouquinho de visibilidade. Inclusive, eu vi algumas falas do tipo: agora nós estamos presos em casa e os bandidos estão soltos. Né? Então, e não foi apenas uma fala, vários discursos em redes sociais, falando sobre isso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, era só o que me faltava, eu preso em casa e o bandido solto na rua. Então, aí trouxe um pouco à vista, não apenas da população, mas de quem trabalha com o direito, exatamente a execução penal. Porque na execução penal que nós conseguimos as garantias, porque os presos ainda continuam com garantias após a sua condenação. E é exatamente com o entendimento da execução penal que eles vão adquirir essas garantias previstas em lei. Sim, né? Sim, exatamente. O Código Penal e a LEP dizem que o preso perde a sua liberdade. Unicamente, única, exclusivamente. Contanto que, complementando a fala do Edson, e eu acho importante falar o que a pandemia trouxe na execução penal. Todos os presos em regime aberto, semiaberto, com visita periódica ao lar, foram liberados de voltar ao cárcere para dormir. Então, quer dizer, isso gerou um burburinho muito grande. E todos os advogados começaram a ver um nicho de trabalho crescente. Por quê? Como eu estava falando logo lá no início, o Edson também falou, a vara de execuções penais ela já tem uma dificuldade natural, porque é uma só para o Estado todo. Então, os advogados viram um nicho aí para angariar novos clientes, mas isso nem sempre ocorre. E o juiz nem sempre entende. Como o assunto é execução penal, eu queria... Então, o assunto pandemia, enfim, virou notícia por causa dessa questão da concessão das liberdades. Inclusive, já que o professor perguntou sobre medidas alternativas, penas alternativas, até o cumprimento das penas alternativas foi suspenso com a pandemia. Aquela famosa ida ao fórum para assinar ficou suspensa durante a pandemia. E eu tenho que compartilhar com o nosso grupo de pesquisa uma decisão que eu tive na semana passada, de um preso, ainda em primeiro grau, não estava em fase de execução, mas pedindo a liberdade provisória dele. O juiz não deferiu a liberdade provisória e eu adorei a fundamentação, porque eu posso combater de forma melhor. É melhor fundamentar de forma teratológica do que não fundamentar para que não nos dê brecha para recorrer, né? Então, ele falou que o meu preso tinha idoso, portador de doença cardíaca
ele falou que a doença não é grave, falou que o Estado não há problema algum dele cumprir a medida dele preso, pois o Estado ele promove o tratamento de saúde adequado e as medidas sanitárias adequadas aos presos. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha, antes da audiência, quando eu me comuniquei com ele, ele falou que agora está bom onde ele está, que agora só tem 110. E na hora da audiência eu perguntei, eles usam máscara? Não. Tem álcool? Tem. Ele falou assim, doutora, não tem nem água. Então, quer dizer, o Ministério Público ainda foi a meu favor sobre uma prisão domiciliar e o juiz foi contra, obviamente, ao meu pedido e ao MP e o manteve em cárcere. Agora, eu gostaria de saber o que o doutor Edson falou. O juiz está lá na salinha dele, no ar-condicionado, na casa, né, no duplé, nunca foi ao presídio, não sabe. Então, assim, desabafando aqui com o nosso grupo, que principalmente se tratando de execução penal, a prática é muito diferente da realidade. Nós vemos muitos presos com as penas aí já alcançadas em muito, e a defensoria fazendo mutirão para ver esses presos, e o preso fica lá. Eu não vou entrar agora no tema, porque é um tema um pouco mais complexo para os alunos que estão nos períodos iniciais. Mas o doutor Edson falou da carta de expedição de sentença, e eu vou deixar uma reflexão para o grupo. Quando o juiz de primeiro grau dá a carta de expedição de sentença, ele deixa de ser competente para falar naquele processo ou para falar sobre aquele preso. Correto? Aí inicia-se a execução penal. Ele vai para a vara de execução penal, onde ele ganha uma outra numeração, seja qualquer regime pelo qual ele foi condenado, fechado, aberto ou semiaberto. Só esse trâmite entre a carta de execução de sentença para a numeração, que a gente chama de tombamento na vara de execução penal, já demora quase um mês. Edson sabe disso. E aí você quer fazer um HC, ou quer fazer um pedido de liberdade provisória, ou de liberdade, ou um HC até mesmo para ele não ser preso. Já vou falar o porquê, só que você não tem número de processo e o juiz de primeiro grau não pode falar. E ele ainda não tem número de processo na vara de execução penal. Aí o que acontece? Pasmem. E a dura e grande realidade, doutor Edson, me diga se não é uma grande falha também da execução penal. Isso, para você explicar isso para o cliente, é muito difícil. Se ele for condenado, por exemplo, no regime aberto, ele vai ser preso. Ele vai cumprir um verdadeiro regime fechado, porque ele tem que ser preso para fazer uma série de medidas burocráticas do Estado, que a gente chama de sarqueamento, né? Que é quando ele, para ver se ele está ou não com outra prisão em desfavor dele, e isso demora mais uns 2, 3 meses. Quando finalmente sai, né, essa pesquisa, que a gente chama de portas de entrada, aí que ele vai cumprir no regime prisional qual o Estado determinou, né? O regime, por exemplo, aberto, porque se aonde ele estiver, na comarca, não tiver uma instituição prisional para ele cumprir o regime, ele vai cumprir em casa. Mas como que você explica? E isso, quando a pessoa tem advogado, ela consegue, por exemplo, em 10, 15 dias no máximo, com muita luta. Quem não tem advogado fica meses, quiçá anos, nessa tentativa. Então, era esse meu desabafo e a minha contribuição de hoje para o nosso grupo. Perfeito. Perfeito. Vou passar para o Edson, para ele falar um pouquinho desse limbo, realmente, que a pessoa fica. Eu queria fazer uma pergunta também, se possível. Eu falo que é um limbo jurídico, o Hamilton, eu falo que é um limbo jurídico, que a gente fica ali lutando.
Alguém queria fazer alguma pergunta? Desculpa. Thiago. Eu não achei o link de levantar a mão aqui. Ah, tá. Thiago, vamos fazer o seguinte, vou só passar para o Edson para ele finalizar e aí já vou abrir para pergunta para o pessoal, tá bom? Perfeito. Edson, então vamos fazer, o pessoal já está querendo perguntar, Thiago aí já tá querendo aí fazer pergunta. Vamos, de repente, aí para você fazer suas considerações finais, o que você também gostaria de dizer, de apontar como questões finais da sua fala. E talvez recomendação, e aí a gente passa para o pessoal que está aqui com a gente nos ouvindo e participando, tá bom? Edson, com você. Certo, professor Hamilton. E só fazendo um adendo aqui, Samara, do que você estava falando, porque teve um caso recente aqui que acabou o processo da cliente, transitou em julgado, muitos alunos vão ver isso ainda durante o penal, e o que acontece? Ou dentro do processo penal, e não teve mais possibilidade de recurso. Agora é execução. E o que acontece? O juiz da vara comum, que não é competente, ele expediu um mandado de prisão para o cliente. E ele mesmo disse no despacho dele, olha, e se quiser revogar, procura lá a vara de execuções penais. Aí vai o advogado, vai ter na porta dele, doutor, como que você quer que eu peço lá se você não mandou? Então manda. Tem que desenhar. Aí isso aí você tinha que ter desenhado na petição para o juiz, não tinha, não? Fez um desenho. Exatamente. Como que você não é competente, você pede um mandado de prisão para a minha cliente e diz para ela procurar lá a vara de execuções penais. E já tinha cumprido toda a pena. Então, isso que acontece, às vezes, no desafio do dia a dia da execução penal. Pessoal, execução penal é um tema muito amplo. Eu fiz vários tópicos aqui, seriam assuntos para abordar em outras lives, em outras reuniões. Espero que em breve também a gente possa estar junto para poder conversar com isso mais a fundo. Para quem assim não me segue aqui, eu não ligo muito para a questão de seguidor, mas assim, para quem me segue ou não segue ainda, eu faço esse conselho, vai lá no meu Instagram, Edson Bruno Souza, com 2 O's, me segue, porque eu posto 24 horas o dia a dia da advocacia criminal. Você vai ouvir por aí que Edson é blogueirinho, que o Edson ele está atualizando, mas a minha ajuda, a minha contribuição são os colegas, igual vocês que estão iniciando, igual a mim, que a gente é colega de profissão, daqui a pouco vocês estão fazendo a OAB, estão passando todo lado de cá. E também para passar esse dia a dia, porque a faculdade, por causa dessas limitações, não consegue te demonstrar o dia a dia. Igual esse aqui, nós estamos falando uma aba de execução penal. O professor Hamilton e a professora Samara, que entendem muito de penal, eles conversam com você sobre isso. Mas vai falar que não dá uma motivada quando o professor lá de administrativo, tributário, trabalho, puxa lá um pagamento lá de um servidor público, um magistrado, um promotor de justiça, um oficial de justiça, e aí, poxa, ganha isso tudo, e a gente fecha os olhos para a advocacia. E quando você vê que você tem que passar um perrengue para você passar um concurso, você tem que estudar, se dedicar, tem outras pessoas que estão mais atualizadas que você, aí você pensa, eu acho que eu vou advogar. E agora? 5 anos de faculdade, eu não sei como advogar. E aí você começa escolhendo uma área que pode ser execução penal e abordar esse tema também que é super relevante. Para finalizar, pessoal, eu sou uma pessoa também muito acessível. Então, assim, se você chegar a me mandar uma pergunta que eu puder esclarecer no Instagram, no WhatsApp, eu não tenho problema quanto a isso. Já recebi aqui no escritório, às vezes, aluno que queria tirar a dúvida, veio no escritório só para a gente conversar. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Eu quero só reforçar, agradecer aí o convite do professor Hamilton, da professora Samara, agradecer também a todo mundo que pôde escutar um pouquinho sobre execução penal. Para quem tem mais dúvidas, depois eu vou fazer uma postagem lá sobre indicações de livro, indicação de doutrina, pacote de crime, e de verdade, se quiser, pelo menos, conhecer um pouquinho a execução penal, às vezes dentro da faculdade, a gente tem aquela famosa intenção, vai ter uma excursão para o presídio. Pô, vai ser legal. Pessoal, legal para tirar foto. Lá dentro é péssimo. Lá dentro vocês não vão querer entrar, vocês não vão querer voltar. Você andando no meio de preso. Visita, eu acho, isso é muito questionado comigo, Edson. Eu faço muita visita técnica ao fórum, né, a delegacia, e os alunos me pedem muito para fazer em presídio, eu me recuso.
Número um, porque é muito desconfortável você ver aquele monte de aluno passando e você preso como se você estivesse num zoológico. Eu acho isso certo. desconfortável e totalmente contrário aos direitos humanos da pessoa que está presa, né? E segundo, infelizmente ele vai ter que passar. Eu espero que todo aluno conheça um presídio, pelo menos uma vez na vida por dentro, para saber como é e o quão a gente tem que. Ontem, por exemplo, eu fui dormir de madrugada na defesa de um cliente. O quanto nós temos que nos esforçar, né, na batalha da defesa do cliente, porque a vida dele depende do nosso trabalho, da nossa escrita e do nosso café, para nos manter acordados. Gente, vamos abrir Samara, engraçado que tem. Engraçado, só uma coisa rápida, amigo. Engraçado que quando você chega na porta de um presídio, você tem que levar seu álcool, você tem que levar sua máscara, você tem que levar ali sua luva. E aí, quando você vai conversar com o seu cliente, o cliente vem com a roupa do corpo, é colocado numa sala, e você expõe ao seu cliente. Imagina lá dentro superlotado, tá, pessoal? Então, vale a pena ver essa questão da execução penal. Espero que vocês façam perguntas aí que a gente possa esclarecer. Edson, muito obrigado. Parabéns pela sua fala. E mais do que isso, parabéns pela sua atuação e parabéns por você ter deixado um legado, uma história que é muito bonita. Assim, e eu queria que a gente também, eu e Samara, convidamos o Edson também como uma forma de inspiração para os alunos, porque o Edson eu acho que ele também, tendo sido aluno também muito recentemente, a gente vê, Edson, você via lá quem queria, quem estava correndo atrás, quem não estava, né? E, assim, você é do grupo, que é você, a Bárbara Kondak, Thiago Werneck, Thaísa, que estão todos aqui, né? Então, assim, a gente vê o resultado de um bom trabalho, de um bom esforço e da preocupação de fazer uma boa trajetória, uma trajetória bonita. E vocês viram que o Edson, até agora, em nenhum momento, gente, a gente não entrou. O Edson, inclusive, eu parabenizo pelo alto nível técnico da sua fala, porque muito aluno vem cheio de sangue nos olhos, vem muitas vezes com uma ideia equivocada da execução penal e do direito penal, e essa é o exemplo de uma advocacia técnica. Isso sim é uma advocacia precisa, correta, que expõe o direito, expõe aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, né? E de forma objetiva. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Thiago Werneck, que tinha feito a interrupção para a pergunta, e aí eu abro para o resto do pessoal, tá? Vamos lá? Thiago. Bom, pessoal, primeiro, assim, eu não tenho o gabarito ainda dos professores para comentar sobre o Dr. Edson, mas para uma pessoa que acabou de sair da universidade, né? Não estou dizendo que isso seja um padrão, etc., mas é natural que tenha muitas incertezas, que tenha uma insegurança, que tenha uma... isso não existe, né? Isso simplesmente... cara, é brilhante a abordagem, a explicação, como é fácil de entender, como torna um assunto interessante. Então, eu quero parabenizá-lo, Edson, por mais que você tenha feito vários estágios com as melhores pessoas, mas realmente faz jus ao título de doutor mesmo e tudo que aprende na faculdade. Então, realmente te dou os parabéns, primeiramente. No caso, minha pergunta é muito relacionada à pandemia, realmente. Nessa questão que a gente falou sobre a progressão de regime, se isso não traz um perfil, digamos, que ajudaria o apenado com histórico. Por exemplo, se ele tinha que ficar um mês fora, por exemplo, ele já está 6 meses, mas esse histórico, se ele vem demonstrando que não oferece nenhum problema com a sociedade, não gera, obviamente, uma reincidência e tudo mais, se o comportamento está adequado, isso não gera, isso facilita o trabalho do advogado, isso comporta ao advogado que ele lute para que se mantenha, por algum motivo, essa condição do apenado.
como se fosse uma progressão, vamos dizer assim, me perdoe o termo, fixa nessa progressão, por exemplo? Eu gostaria de saber se a pandemia trouxe essa possibilidade. Bom, Thiago, beleza. Bom, Thiago, primeiramente, obrigado pelas suas palavras. Fico muito feliz de você ter mencionado isso. Você também é monitor, como eu também já fui. A gente tem aquele consentimento, né, aquele pensamento de professor, né, para ajudar os colegas. Então, antes de entrar na sua resposta, a gente vê essa necessidade. Se eu perguntasse aqui para vocês, quantos perfis hoje no Instagram, no Facebook, ou vida, qualquer um que vocês seguem, que mostra justamente essa questão de faculdade para advocacia e você trabalhando? É muito, muito difícil ter. Ninguém te ensina a advogar, como eu também não sei tudo, mas o que eu sei eu transmito. Então, é muito interessante. Já recebo vários relatos aqui. Poxa, Edson, vejo suas atuações, vejo você postando uma coisa ou outra, e isso me motiva a advogar. Teve colegas já, estudantes, que falaram: Edson, pelo amor de Deus, você trabalha no seu escritório com área tal, me contrata, quero estagiar com você, eu preciso. Então, isso é legal, porque as pessoas recebem esse apoio. Mas, Thiago, a pandemia, na verdade, a gente sabe que a gente é do direito, existe uma frase que uma palavra, na verdade, que a gente fala, que é depende. Não tem aquela questão, depende? Não, depende. Vou ver se eu requer. Depende. E na execução penal não é diferente, porque depende. Porque uma pessoa que, em tese, está em liberdade tanto tempo, não cometeu nenhum tipo de ilícito, seria necessário ela voltar para o sistema carcerário? Será que esse bom comportamento que ela teve com a sociedade não seria justo para ela ganhar uma progressão de regime futura? Sim. Porém, existem algumas coisas relacionadas, como o prazo para progressão, entendeu? Como, por exemplo, hoje, como você mencionou, você estava falando da visita periódica ao lar. Teve gente que saiu no Dia das Mães e até hoje não voltou. E agora foi prorrogado por mais 90 dias. E se não prorrogarem mais, a pessoa vai ter que voltar. Como eu também já tenho cliente, recebi relatos de clientes que saíram, cometeram novos crimes e estão presos de novo. E aí? Suspenderam o VPL deles, ou o benefício deles. Então, às vezes, a gente, como advogado, às vezes está atuando na execução penal, muitas das vezes a gente tem que forçar muito o processo e explicar ao juízo que aquele cliente tem direito àquela progressão. Na pandemia, agora, eles começaram a relatar o seguinte, que o Estado, como a Samara mencionou, tem condições de tratar os presos com hospitais, com atendimento médico, com luva, que chega a ser piada isso, e dar uma decisão dessa para o advogado. Aí é o que a Samara falou. Aí eu vou pegar essa decisão, vou mostrar aqui aos familiares. Mas, doutor, está na lei. Eu falei, tá, mas o juiz não segue. Então, assim, tem dificuldade, os juízes julgam de acordo com o que ele entende e a gente tem que ficar recorrendo até conseguir esse benefício. Então, resumindo sua resposta, dá para ajudar o preso, sim, dá para ajudar o apenado, mas não é nada certo. Vai depender do juiz da execução, analisar o caso concreto e deferir o pedido. Beleza? Perfeito. Muito obrigado. Nada. Edson, você também chegou a fazer os stories no seu Insta e o pessoal deixou umas perguntas. Se você puder, de repente, falar delas. Tá. Hamilton, eu destaquei apenas duas perguntas, porque eu acho que são as que mais as pessoas perguntam, que é o início da advocacia, né? Quem me acompanha sabe o início da advocacia, como que eu sei atuar na execução penal? Gente, estudando muito, todo dia a gente está estudando, a gente está postando as coisas. Eu posto as coisas, mas eu não posto as coisas assim, vou postar uma coisa retroativa. Não, é ao vivo mesmo. Ao vivo, posto, coloco. E o início na execução penal, como em toda advocacia, dependendo da área, ela é difícil, é lenta, você tem que ter paciência, mas quando você tem determinação, você acredita nos seus objetivos, você consegue chegar aonde você almeja. E a segunda pergunta é a pessoa falando sobre precificação da execução penal, né? Eu não vou entrar no mérito de preços aqui, mas hoje existe uma tabela da OAB que pode nortear a gente todo o requerimento que nós fazemos.
Existe uma coisa hoje na advocacia que se chama chamado ética, que às vezes você vai ver que as pessoas que cobram valores exorbitantes ou abaixo do valor, então, assim, dá para você sobreviver no início da advocacia? Dá para você manter? Pessoal, dá, né? Mas ninguém contrata o advogado que é inexperiente. Mentira, porque nós estamos quebrando esse paradigma, porque eu praticamente advogo há 5 meses, tenho uma cartela de clientes, e automaticamente conseguimos advogar, conseguimos trabalhar na execução penal, conseguimos trabalhar com o direito penal. É tudo questão de, correlacionando a primeira pergunta, de você querer, né? Você desfocar um pouquinho. Hoje os principais concursos públicos te pedem 3 anos de advocacia ou assinatura. Vale a pena vocês abordarem um pouquinho a essa questão da execução penal. Hamilton, acho que seria essas as 2 mais relevantes. Maravilha. Vou abrir, então, para mais gente, quem quiser fazer pergunta. Pode fazer pelo chat, pode fazer abrindo a câmera também. E acho que o Edson abriu uma porta também pelas perguntas que ele respondeu, para quem quiser também saber do início profissional também, de como foi começar, de como foi, talvez até experiências pessoais também. Então, assim, vou abrir aqui para quem quiser fazer. Alba perguntando, como o cliente chega para você? Alba, muito obrigado pela sua pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né? Porque aparentemente nós somos novos, né? E por que aquele cliente que está preso tanto tempo, por que a família vai te contratar um cara que acabou de se formar? Não tem lógica. Vou contratar a Samara, que tem 20 anos de advocacia, contratar outros advogados que têm tantos anos de advocacia. E aí, pessoal, eu particularmente, eu estagiei muito tempo na Defensoria Pública, por volta de uns 4 anos. E para quem não estagiou, ou quem tem a possibilidade de estagiar, estagia. Porque você vai se sentir um pouquinho humano, uma questão mais humanitária. E existem outras coisas, Alba, que englobam para você fechar o contrato, precificação, você mostrar segurança daquilo que você está falando, o que dá para fazer. Isso é muito importante. Hoje em dia, os colegas, as pessoas que me chamam de blogueirinho, são coisas que eu compartilho no Instagram, que chegam ao Facebook, que vocês estão vendo, que os amigos de vocês estão vendo, que o amigo de amigos de vocês conhece alguém que tem um problema. Mas, Edson, quem fala isso é porque não tem capacidade nem de ter um Instagram, né? Então é muito fácil criticar. Mas quem sabe se utilizar da modernidade e dos aparatos eletrônicos para divulgar não apenas uma advocacia, não fazer uma captação antiética de cliente, mas usar esses aparatos eletrônicos para mostrar o dia a dia da advocacia, como é o seu caso, para mim é um mérito muito grande e tem que ser elogiado, teria que ser muito elogiado. Só que, infelizmente, nós sabemos que os colegas, principalmente dentro da advocacia, né, na realidade, eles não nos ovacionam pelas nossas vitórias, né, mas tentam nos criticar a todo tempo. Mas essa questão é importante. E você se faz ver também. No próprio estágio, as pessoas passam a te conhecer. E quando eu também fui nessa mesma onda sua. Então, quando eu saí do estágio, eu já tinha clientes, né? Os clientes foram acompanhando quando eu comecei a ser advogada. Então, isso, né, é muito importante. Sim. E só complementando, Samara, porque o que a Alba mencionou aqui é uma dúvida de todo mundo. Isso é advogado experiente, advogado iniciante, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Para quem me acompanha o tempo, sabe que eu comecei meu primeiro cliente eu atendi numa padaria. Fui lá cheio de medo para saber se meu cliente ia fechar comigo. E aí? Hoje montamos o escritório, trocamos de escritório e as coisas vão indo, vão evoluindo. Edson, Matheus Santos, com essa questão de pandemia, como é a visitação a clientes que estão em presídios? Tem muita restrição? E eu aproveito para te perguntar uma pergunta pessoal, emotiva. E como que você se sente indo? Eu acho que também é uma questão legal para você compartilhar também para os colegas, porque
a sua posição de advogado também entrando nesses lugares, isso a galera que está estudando tem que entender. A posição de alguém que entra para garantir direitos, para ver direitos, é uma posição que o sistema, de maneira geral, reage de forma receosa, para dizer o mínimo. Então, o advogado ele não entra... Ele rechaça, eu digo mais, Exato. professor Hamilton, ele rechaça o advogado de defesa. Então, eu acho legal, queria te ouvir, Edson, nesse aspecto. Vamos, então, voltar à pergunta. Como que é a visitação a clientes que estão em presídios, se tem muita restrição, e como que você se sente fazendo essa visitação aos seus clientes? Compreendi, Hamilton. Primeiramente, o Matheus, ele trabalha com a gente aqui hoje no escritório, é uma pessoa que sempre gostou do direito penal, se conhecemos por causa de quê? Instagram. E hoje está aqui com a gente. Então, poxa, o seu artigo é legal e tal. Eu falei, você gosta? Então vem para cá. E flagrante, quem vê aí as nossas diligências aí vai ver sempre a gente marcando o Matheus, que atua com a gente. E isso é importante também, você atuar no que você gosta, você estagiar com o que você gosta e aprendendo outras questões. Na pandemia, o atendimento ao cliente, pelo menos aqui no nosso escritório, a gente segue todas as restrições, né? Álcool, luva, quando possível, máscara, mas quando chega ao presídio, não é bem assim, né? É uma limitação, é só aquela burocracia na entrada para dizer que segue um padrão e lá dentro é uma bagunça. Você fica diretamente com o seu cliente, frente ao cliente com ele falando, sem qualquer nenhum tipo de proteção, apenas sua como advogado. Então, você também corre riscos de poder sair de um lugar desse com um vírus e sem saber, ou com outras doenças. E respondendo à pergunta sua, amigo, justamente, eu particularmente, eu sempre pensei em advogar na área criminal. Então, assim, muitas pessoas falavam, isso aí em Friburgo, a área criminal, você está enrolado, você não vai ter um cliente. E eu, tranquilo. E eu segui esses pensamentos, mantive. Então, também sempre tive curiosidade de conhecer presídio, para saber a realidade. Eu acho que quem gosta mesmo de direito penal, processo penal, vendo o dia a dia, você tem uma noção de verdade o que é lá dentro. Não estou entrando aqui no mérito de crime, quem fez, deixou de fazer, ou se não fez, mas você é advogado. O seu cliente vai precisar de uma defesa, senão o processo não anda. O advogado é indispensável para a administração de justiça. Sem advogado ou sem um defensor, o processo é nulo. Então, escuto muita piada, acredito que a Samara, pela experiência, até hoje escuta também. Porta de cadeia, defensor de bandido. Isso aí não estudou. Isso aí foi para o direito criminal, mas, poxa, o tributário que é a coisa boa. O direito administrativo que é coisa boa. Mas o que mais a gente escuta é advogado... isso aí é advogadozinho de porta de cadeia. Né? É uma forma muito pejorativa, mas quando me intitulam, eu falo com muito orgulho. E tomara a Deus que no dia que você precisar, eu esteja lá na porta da cadeia para poder defender seus interesses, para que eles não sejam desrespeitados. E é uma grande realidade, né? Exatamente, porque muitas das vezes é você demonstrar para o delegado, para o juiz ou para o juiz da execução que aquilo que você está falando é técnico, como o Hamilton falou, está na lei. Você só está lá para cumprir a lei. Você não quer saber, em tese, o que o seu cliente fez. Você está lá para cumprir o devido processo legal. E isso, para o judiciário, é mal visto. O advogado é chato, o advogado tem 1001 apelidos. E se fosse relatar os apelidos e nomes que nós recebemos, nós ficaríamos aqui uma live o dia todo só para poder falar desses problemas que nós temos. Gente, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Pode ser sobre a prática da advocacia também, não precisa ser só sobre execução penal. Pode ser sobre a advocacia criminal também. Vamos abrir essa porteira também para quem... Pode ser sobre a monitoria, pode ser sobre a monitoria também, quem tiver interesse. Professora Hamilton, eu posso dar um recado para os alunos que o doutor Edson também vai fazer parte da Semana Jurídica, tá? Que ótimo! Pode? Legal. Ele vai fazer parte da Semana Jurídica falando para os alunos exatamente dessas angústias deles, né? Do como começar,
Vai ser um convidado de honra e de muita importância para a nossa Semana Jurídica. Ah, que coisa boa. Ótimo. Muito bom. E é justamente, né, a proposta nessa área, é poder falar um pouquinho desse início de carreira, né, que é tão duvidoso para tanta gente. E hoje em dia as pessoas olham, eu estava até conversando com o Matheus aqui agora há pouco, que está aqui no escritório, que hoje em dia as pessoas olham para a sua vida atual, mas não olham o passado. Você, o professor Hamilton, a professora Samara, alguns colegas sabem, né? Eu não nasci em berço de ouro, venho caminhando dia a dia, lutando. E, pessoal, não é fácil, mas quem quer, corre atrás. Me parece que eu vi uma outra pergunta aqui sobre estágio na área criminal. Isso, da Alba. Se tem mercado quem fez? criminal em Friburgo. Foi quem que fez? Alba, do nosso grupo. Alba, hoje em dia, aqui, se você procurar um escritório hoje de advocacia em Nova Friburgo que trabalha especificamente só com a área criminal, eu acredito que você não vai encontrar. Porque é uma cidade tecnicamente pequena, mas eu hoje aqui no escritório atuo junto com uma coisa na execução penal, mas não quer dizer que eu pego só execução penal, não quer dizer que eu pego só processo criminal. A gente surge outras, uma ação civil, olhamos com reprovabilidade? Sim, mas atuamos, existe hoje, a gente faz parcerias com outros colegas previdenciaristas, trabalhistas, e como outros colegas também chamam a gente para atuar. Então, acho que o estágio criminal é uma carência que a faculdade não tem, né? Porque como que ele vai pedir para você fazer um relatório no presídio? Só para você saber, para responder a pergunta da Alba, Edson, o NPJ não trabalha com causas criminais, tá? Só com causas cíveis, trabalhistas, e no núcleo de primeiro atendimento na na federal. Então, eles não têm oportunidade de estagiar no criminal, no NPJ. E o melhor caminho para quem deseja é Defensoria e Ministério Público. São os campos abertos aí que estão sempre abrindo oportunidades para os alunos estagiarem, né? Exatamente, e até porque eu, particularmente, quando estagiei na Defensoria, geralmente a gente sabe que tem a bolsa que ajuda muitos alunos, né, no pagamento das despesas, e eu fiquei quase 2 anos como voluntário até ganhar uma bolsa. Então, acaba que isso prejudica, né, porque a gente, às vezes, quando peticiona, eu recentemente, não vou citar nomes aqui, teve uma pessoa que trabalha no cartório que me chamou e veio me elogiar. Falei, Edson, as petições que vocês fazem aqui para o juízo são petições de pessoas que muitos advogados experientes não faz. Mas, gente, isso tudo é estágio, isso tudo é, às vezes, eu não tenho tempo para estagiar, eu moro longe. Hoje nós temos aí a internet, nós temos aí muito conteúdo, nós temos o YouTube, nós temos livros, tem muita coisa que vocês podem abordar. Você não precisa estar num estágio para você ver um processo criminal. Se você entrar na internet, você vai poder fazer uma peça, vai poder fazer um requerimento, vai poder entrar aí no sistema de execução, ver como que funciona, no TJ, e isso é importante também. Bom, gente, eu acho que de perguntas já não estou vendo mais nenhuma aqui. Da minha parte também, eu acho que da nossa parte aqui também, porque os alunos têm aula às 6h30. Alguns podem ter aula às 6h30 e pode começar aí. Eu queria, então, fazer o seguinte. Edson, tem alguma pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito? Alguma coisa que você gostaria de ter falado e a gente não te perguntou, alguém não te perguntou? Fica para as suas considerações finais agora e aí a gente encerra. Não, beleza, Milton. Eu acho que não, Milton. Eu acho que a gente conseguiu, porque eu vejo essa questão de palestra, eu acho que o palestrante ele é o que menos fala. Ele dá uma introdução e espera as contradições para ele poder abordar, até para ficar uma dinâmica legal, como foi essa aqui, e ficar um sentido de reunião mesmo, né? É muito difícil hoje você for numa palestra e aquela pessoa está lendo tudo certinho, te mostra o slide de porcentagem, te mostra um monte de coisa, e aí? E o dia a dia? Então, assim, eu faço de verdade o convite para quem ainda não segue a gente lá nas redes sociais, que podem seguir,
não sou o melhor advogado de Nova Friburgo, como também não sou o melhor iniciante de Nova Friburgo, mas eu compartilho muita coisa lá que é relevante para vocês, que nos primeiros períodos vocês já começam a ver e se nortear o que vocês querem, porque na minha época eu não pude fazer isso. Então, essa aí é a minha consideração final e o agradecimento à audiência de todos, ao professor Hamilton e à professora Samara, e quem puder, na data que sair, vamos estar fazendo a questão da semana jurídica, que eu vou abordar especificamente o início de carreira. Então, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso, para preparar um material legal para os colegas. Então, maravilha. Samara, contigo. Só tenho que dar um beijo a todos e agradecer imensamente a disponibilidade do do doutor Hamilton, né? Desculpa, porque é um homem muito ocupado, e principalmente do doutor Edson Bruno, né? Que vem assim com muito orgulho. Essa palavra representa mais do que um simples doutor, é uma vitória, uma conquista, e ele está sendo muito modesto em dizer que não é o melhor advogado de Friburgo. Para mim, em execução penal, eu, por exemplo, não trabalho com execução penal rarissimamente, e a única indicação que eu tenho na comarca de Nova Friburgo e Redondezas é o doutor Edson Bruno, já fazendo uma propaganda aí, nem sei se é permitido, mas assim, com muito orgulho do trabalho dele, tá? Não, mas é tudo com muito carinho e muita saudade também, sempre. E que coisa mais bonita de ouvir, Edson, você falando que os alunos ainda procuram até hoje para tirar dúvida, para... Você já recebeu galera do escritório para estudar. Nossa, muito, muito bonito de ouvir. Hamilton, só fazer um adendo, a colega aqui, Paula, ela comentou, Edson, no Face só dá ele. Por que ela está falando isso? Porque no Facebook aqui, no Facebook em geral, né? Mas no Bazar Nova Friburgo, para quem sabe, Bazar Nova Friburgo é onde o pessoal pergunta qualquer coisa e pergunta um monte de coisa, vende, e aí tem de vez em quando, igual antes de ontem, teve uma publicação lá de alguém procurando advogado com urgência, e eu estava contando as publicações de quantas pessoas me marcaram. E deu mais ou menos umas 26 indicações de pessoas diferentes. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu ouvi dizer. Então, assim, a gente não dá para poder explicar, mas tudo é inovação, é tudo questão de persistência e a gente corre atrás. E as pessoas realmente buscam muito essa conversa, porque eu até conversei recentemente com uma colega, já termino, que é mais experiente, se formou acho que em 2013 e me chamou para fazer uma parceria. E falou comigo, olha, eu não sei nem como eu chegar perto de você, eu não quero pegar seus clientes. E aí eu falei, não, calma, senta, conversa. Então, uma conversa de meia hora, durou quase 4 horas, e ela saiu dali motivada a buscar a área criminal também, que a gente não tem essa versão de concorrência, nada disso. Nossa visão é poder compartilhar conhecimento e a gente inovar essa advocacia de Friburgo, e Rio de Janeiro e Brasil afora. Com certeza, Edson. Isso aí. Acho que a Paula estava querendo falar. A Paula Falcão. Oi, boa tarde. Edson, boa tarde, eu estava falando aqui para dar você no Face, porque já tivemos uma coincidência, né? Você lembra? Que estava tendo uma publicação na procura de um advogado criminalista. Quando eu ia marcar lá Edson, aí... Quer contar, Edson? Pode. Pode falar você. Na verdade, teve uma dessas publicações pedindo advogado. E a Paula veio comentar sobre um caso comigo. Olha, Edson. E acabou que eu falei assim, olha, o nome do jovem é esse? Eu falei, a família está fazendo contato já comigo. Então, ela foi me indicar para uma situação onde eu já estava internamente fechando um contrato com um cliente. Ela falou assim, mas você é rápido mesmo. Eu falei, olha, nem eu sei. Você me manda mensagem, a gente filtra e dali surge um contrato. E por aí vai. Sempre que Pessoal, aparece tudo dentro lá, da rede. E sempre que aparece lá a indicação de algum advogado, o seu nome lá está bombando. Eu coloco para ver que você é bom mesmo, porque já tem muita gente falando. Edson.
Parabéns. E teve cliente que já veio só por causa de indicação. Eu tenho um processo trabalhista, vi suas indicações lá no Facebook. Pô, você vai resolver meu problema. Eu falei, não, calma aí, vamos filtrar aqui. Não tem um colega que faz, né? E a gente conseguiu filtrar isso. Que bom, beleza. Gente, então vamos finalizar? Samara, para você finalizar, então. Vamos. Não tenho nada que falar, foi maravilhoso, um bate-papo maravilhoso, que renderia aí mais uma ou 2 horas de conversa, porque é um assunto muito extenso, né, que surgem muitas dúvidas, mas agradeço a disponibilidade de todos, a presença de todos, e já aguardando para as próximas, dia 3 e dia 4, né, Hamilton? Não, é dia 4 e 5. Desculpa, por um dia errei, dia 4 e 5. Isso, tá? boa. E Semana Jurídica também, já fazendo a propaganda, além do doutor Edson Bruno, eu e o doutor Hamilton também faremos lives aí para a Semana Jurídica, né? Com certeza. Então não vamos dar spoiler ainda, não. Não vamos dar spoiler. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todas e todos. Edson, não tenho nem palavras para te agradecer. Alba, Semana Jurídica deve ser na semana do dia 10. Do dia 9, começa no dia 9. Isso, dia 9 de novembro. E, pessoal, acompanhem aqui o nosso grupo de pesquisa, acompanhem nossas postagens, acompanhem nosso Instagram também e o da faculdade, que é isso, mais novidades vão surgindo ao longo do tempo, tá bom? Valeu, gente. Tchauzinho, um abraço, tchau, boa tarde. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau.